Pessoal, se você está começando a cuidar de planta ou já é experiente, você já teve, tem ou vai ter uma dessas lindezas, que são as conhecidas popularmente como jiboias. E tem uma variedade delas, então a gente trouxe algumas que nós temos aqui em casa e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos começar desse lado, que são as mais comuns, as mais conhecidas. Nós temos a jiboia verde, ela na verdade é uma jiboia variegata, mas né, a gente chama ela de jiboia, planta jiboia, e ela tem essas manchas, né, meio amareladas, meio creme. Tem também a versão dela toda verde, e às vezes é até um pouquinho mais difícil da gente ver ela toda verde, viu pessoal? Mas a gente encontra. A gente tem a versão dela branca, que é esta lindeza aqui. Inclusive, essa é uma mudinha que nós fizemos, que é filhota de uma planta nossa aqui, e nós deixamos ela em vaso autorregável e ela está amando. E nós temos a jiboia neon. Ela também não é assim tão comum da gente encontrar, né, em alguns locais, e ela tem esse verde mais claro, mais clarinho, né, mais neon mesmo, e dependendo da quantidade de luz ela pode ficar ainda mais, né, essa cor ficar ainda mais evidente. Aqui do outro lado nós temos algumas que são um pouquinho mais diferentinhas, né? Então nós temos aqui a jiboia N-Joy. Ela tem uma variegação, ó, na folha. A folha dela tem uma textura diferente, é um pouquinho mais dura do que as mais comuns, né? Ela tem um formato um pouco mais arredondado também, mas ela é uma planta muito linda e também de fácil cuidado. Aqui nós temos a jiboia prateada. Ela fica com essas manchas nas folhas e ela também tem uma textura um pouquinho diferente, ela até é um pouquinho aveludada, assim, se a gente sentir com bastante detalhe, ela tem essa textura diferente nas folhas. E nós temos a jiboia exótica, que apesar dela parecer muito com a jiboia prateada, não é. As manchas e os formatos, né, das folhas, elas são bem diferentes. As manchas são bem mais espaçadas, as folhas são bem mais largas. Então essas são só algumas das jiboias, né, que a gente conhece, que tem aí para a gente cultivar em casa. Tem uma infinidade de outras epiprêmios e outras jiboias para a gente ter, algumas bem diferentonas e bem exóticas, mas a gente vai falar sobre essas aqui. Então, gente, elas são plantas super fáceis de cuidar, bem adaptáveis, assim. Elas gostam de bastante claridade, mas se você tiver um lugar também um pouquinho mais com aquela claridade difusa, mais sombreada, ela pode se adaptar. Ela só não vai gostar tanto do sol pleno. Às vezes ela vai demorar aí para se adaptar, para se rustificar e as folhas podem queimar. Então fique atento com isso. Sobre a rega, elas gostam de bastante umidade, né? Elas gostam de um ambiente úmido. Inclusive, a gente mostrei para vocês aqui, a gente tem uma que fica no vaso autorregável e ela adora, né? Porque mantém essa umidade. Então, é uma planta que gosta desse ambiente úmido. A rega precisa ser feita sempre até a água escorrer, né? Escoar pelo vaso. Importante para que todo o substrato fique molhado e a planta consiga se alimentar com os nutrientes que estão aqui. Combinado? Então aí verifica na sua região, no seu ambiente, qual vai ser a melhor frequência. Aqui a gente rega 2, dependendo do clima, até 3 vezes na semana, viu pessoal? Então, você identificou isso, tá show, claridade e rega, e claro, não vamos deixar de falar da adubação, que é super importante. E a gente sempre fala aqui que a gente gosta de bocache, vocês estão cansados de saber. E a frequência, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o que for mais legal aí para você, para que a planta também não fique com falta de nutrientes. Outra coisa muito legal dessas plantas é a versatilidade, porque a gente pode usar elas como plantas pendentes, né, ou plantas trepadeiras. Só colocar aí um tutor, algo que você utilize para dar esse direcionamento no crescimento dela. Tá, e como a gente reproduz, faz mudas dessas plantas? Gente, é muito, muito, muito simples. A jiboia, eu acho que talvez seja, em contexto geral, considerada a planta mais fácil de se cuidar, pessoal, em todos os aspectos e regiões.
Então, você ó, vai ter um galinho dela, né? E você vai ter os nós, tá vendo? Esses são os nós da planta. Vocês podem até perceber que às vezes saem algumas raizinhas aéreas assim, né? Então você vai pegar e cortar no entrenó. E o que é o entrenó da planta? É o espaço entre um nó e o outro. Então vou separar aqui, ó, aqui tem 3 folhinhas, tem um nó, eu vou cortar neste entrenó aqui. Vou fazer um corte na diagonal aqui, ó, com a tesoura limpa, a tesoura de casa mesmo, pessoal, que vocês têm por aí, se vocês não tiverem algo de jardinagem especificamente. Cortei. E essa mudinha eu posso colocar tanto na terra quanto na água, vai aí de cada um pode fazer do jeito que achar melhor, não tem problema, ela vai enraizar. Gente, como eu estava falando, essa mudinha você pode tanto colocar na água e esperar ela enraizar, quanto colocar na terra. Eu vou deixar ela aqui na terra hoje para vocês. A gente sempre faz muda de jiboia na terra, na água, do jeito que... A questão aqui é, não vamos afundar muito ela, tá? Porque ela não tem raiz, então ela precisa de um ambiente mais fácil para ela enraizar. Então a gente faz um buraquinho, coloca ela mais dentro da superfície. Ela pode ficar um pouquinho caidinha, tá tudo bem, gente. E pronto. Depois que plantou a mudinha, rega e rega com bastante frequência, principalmente nesse início. Tá? Para que a raiz consiga ir se desenvolvendo e puxando os nutrientes que tem nesse substrato e essa mudinha crescer feliz. Quando a gente faz muda na água, as raízes tendem a crescer um pouco mais fracas e delicadas, porque elas crescem mais fininhas. Então, depois de um processo de enraizamento na água, você tem que passar sua planta para a terra com cuidado, com muito cuidado, para que os pelos absorventes dessa planta não caiam, não se machuquem, não se percam ali durante esse replante e a planta consiga se adaptar na terra de novo e crescer. Então, é mais legal, talvez, se você começar aí a testar na sua casa e ver o que vai ser melhor para fazer mudas dessas lindezas que são as jiboias. Gente, e uma coisa que nós fizemos lá no nosso Instagram foi um arranjo de jiboia. Como eu falei, elas podem ser muito versáteis, né? A gente tem um arranjo aqui que a gente deixa, inclusive nesse nosso cenário para o canal, que a gente fez com um tronco, um galho de uma árvore seca, e ela está crescendo lindamente pelo galho. Então você pode aí colocar a criatividade para fazer arranjos, para trazer a jiboia para a decoração da sua casa. E uma coisa legal é que a jiboia é considerada uma planta que faz a limpeza do ar e tira poluentes do nosso ar, gente. Então é um adicional aí que elas têm para trazer isso para a nossa vida. Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? A jiboia que todo mundo ama. Se você gostou, curte o nosso vídeo, dá like, compartilha, se inscreve já no nosso canal, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem jiboia por aí, se você tem problema ou não com elas. Algumas dúvidas a gente vai responder todo mundo por aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!